Nesse vídeo aqui, vamos mostrar umas mudanças que foi feita aqui dos módulos de conta a pagar. A primeira mudança foi que na hora que registra uma conta a pagar. Tá? Eu vou preencher aqui, fazer um teste para registrar. Vou colocar aqui, ó, teste 001. Colocar qualquer informação aqui. R$ 10. Qualquer tipo de despesa. Vai em 3 vezes. Primeira mudança é essa. Quando você acaba de criar uma conta, independente se é fixa ou variável, você já vai ser direcionado para dentro da pasta dela. Então, criou, você já cai na segunda etapa dela, que é como se fosse em listar e clicar em detalhar. Então, caindo dentro do processo dela, se tiver que manipular, editar já o preço que colocou, ou a data, ou o histórico, que é uma descrição que ele cria, ou se quiser já anexar um arquivo aqui, ou se quiser fazer alguma alteração e salvar, ou se quiser mudar o status, já fica direto aqui. Isso aqui seria o mesmo que se viesse aqui, buscasse uma conta e depois clicasse em detalhar. O que o sistema está fazendo é apenas te colocando diretamente dentro do processo, tá? Porque quando a gente cria uma conta, isso a gente chama de um processo. E nesse processo tem várias parcelas. Então ele coloca você dentro do processo quando acaba de criar. Essa foi a primeira mudança. A segunda mudança foi isso aqui, foi criado mais um tipo de relatório. Então não foi mexido os relatórios que tem, mas foi criado um relatório diferenciado. O nome dele ficou aqui como relatório simplificado. Tá? Então vindo aqui, clicando aqui em relatório simplificado, ele te leva no relatório que é bem mais dinâmico. Então o que esse relatório faz? Por padrão, esse relatório aqui ele te traz as despesas fixas e as variáveis, te traz as despesas que estão pendentes, tá? Sempre pega os últimos 30 dias até os próximos 365 dias no período. Tá? Então aqui você faz uma consulta. Tá? Então eu posso vir aqui buscar por fixa ou variável, buscar por período, e aqui ele já me dá o valor, mas esse valor é a soma das parcelas que eu trouxe. Tá? E o que tem que entender é que o mesmo processo pode ter várias parcelas. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, se eu pegar esse processo aqui, que é o número 1000, que é o código 1000, então ele tem essa quantidade de parcela. Deixa eu mudar para 100, ó, veja. Esse processo, ele tem várias parcelas. Então, qual que é a ordenação de apresentação? Eu estou mostrando aqui por número de processo, tá? Como primeira instância crescente, tá? E o número de parcela. Então, eu pego o processo e as parcelas. Então, para o primeiro processo, ele encontra as parcelas, um, dois, três. Aí ele passa para o segundo processo que ele encontrou. Aí no segundo ele coloca as parcelas. Então ficou bem dinâmico isso aqui que pode buscar por data. A diferença é que esse relatório aqui, ele traz essa data, esse intervalo de data que coloca aqui, ele é o intervalo de data de vencimento da parcela. Tá? Essa que é a diferença. E quando vem nesses relatórios antigos, ele estava pegando pela data que foi criada o processo e não pela data que é o vencimento da parcela, tá? Então, se eu chegar aqui, por exemplo, eu colocar aqui, ó, de 1º de 1 de 2025, tá? Até hoje, e eu deixar aqui, ó, fixa e variável, vou deixar todas, independente. Eu queria buscar, então ele vai me trazer aqui, tá? Ele já me trouxe aqui o que ele encontrou. O que ele encontrou do dia 1º até hoje, tá? Do dia 1º até hoje, que é 1º do 2, ou seja, os últimos 30 dias, tudo que ele encontrou pendente tá aqui. Se eu falar que eu quero desses últimos 30 dias só as parcelas pagas, ele também vai trazer aqui. Tá certo? Então isso que ficou bem dinâmico, porque não tem mais que ficar fazendo diferenciação entre fixa e variável, tá? E agora ele traz realmente a data por período, levando em conta a data de vencimento da parcela e não a data que foi criado o processo, como eram os relatórios anteriores. É por isso que estava tendo dificuldade, tá bom? Então isso aqui ficou bem dinâmico. Então se eu quiser saber, por exemplo, quantos que eu tenho de pagar de parcela, por exemplo, de hoje, certo? Eu vou colocar de hoje até 1º do 3. Então, nos próximos 30 dias, que tem que pagar o que tem para pagar é isso daqui, tá? Na verdade, o que tem que receber. Isso aqui é a pagar, é isso aqui. Isso é o que tem que pagar, ok? Então agora literalmente ele está te dando essa métrica aqui, tá? E se eu ver o que já foi pago nesse intervalo aqui que eu coloquei, bom, nesse intervalo, como é um intervalo futuro, só foi pago uma conta aqui, que é esse material Zeprin aqui, tá? Então aqui ele traz por fixa variável. Se eu buscar aqui, por exemplo, nesse intervalo, eu falo, não, eu quero ver o que tem que pagar os próximos 30 dias de contas fixas, tá? Agora ele não traz nenhuma fixa. Vamos ver conta variáveis, e também ele encontrou apenas uma conta variável.
Ah, tá, é porque eu fiz um erro aqui, ó, eu deixei como pago, tá? Eu falei uma coisa e fiz outra. É pendente que eu quero ver. Eu quero ver todas as contas pendentes que eu tenho no próximo 30 dias, ou seja, que você tem que pagar. Isso aqui é o que tem que pagar de pendente e todas as contas variáveis nos próximos 30 dias, tá? Isso aqui, porque eu coloquei de hoje até primeiro do 3. E se eu deixar todas, ele pega as fixas e variáveis que eu tenho que pagar. Então, de fato, esse relatório ele é muito simplificado, mas ele é dinâmico. Ele te dá o que precisa. Que ele traz fixa, variável ou ambas. Quer saber o que tem que pagar, o que já foi pago e o período. E para tudo que você consultar aqui, tá? Se eu vou o que tem que pagar de conta variável nos próximos 30 dias, ele traz aqui. E se eu quiser vir aqui, eu posso buscar um relatório. Ele também vai trazer o relatório aqui, trazendo todos os dados. Aqui ele traz o tipo de despesa aqui, tá? Aí, bateu certinho, certo? Se eu ver o que tem que pagar de fixa, veja que ele trouxe a coluna só fixa aqui. Agora, se eu gerar o relatório, apenas as fixas, tá certo? Então esse relatório agora ficou simplificado. Então essas duas, essa mudança e essa incrementação é o que foi feito aqui no método na parte financeira.